Salve galera, somos a Corte Crânio. Trazemos uma super dica para você. Quer aprender a editar fotos, criar logomarca, criar artes para as redes sociais? Então se liga. Conteúdo completo mostrando passo a passo tudo sobre edição. É só clicar no primeiro link abaixo. Acho que todo governo a gente pode falar bem e mal, né? Quer dizer, alguns mais, outros menos. Quer dizer, assim, mas vamos mudar para o Brasil. Como é que está sendo, tá tão próximo, pelo menos nos últimos meses aí, tão próximo do presidente da República, cara? Olha, esse ano foi diferente para mim, 2023, porque eu fui convidado primeiro para dirigir o jornalismo da EBC. Só que eu fui convidado pela Antônia Pellegrino, que é a diretora de conteúdo. Só que depois que ela me convidou, foi aí que entrou um presidente, que era o Hélio Doyle. E o Hélio Doyle não me conhecia, estou falando pessoalmente, né? No meio de televisão não me conhecia. E eu acredito que ele queria botar alguém dele, alguém mais próximo a ele. E demorou ali 1 mês e meio, ali, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, por que eu não ia para Brasília, por que não botar a mão na massa, eu estava só no Rio. E numa dessas reuniões, o Lula soube que eu estava indo para a EBC. E eu conheci o Lula quando eu era correspondente em Londres da TV Globo. E eu fiz muitas viagens do Lula. Fiz do Fernando Henrique, fiz da Dilma, mas de quem mais eu fiz viagens foi do Lula, como presidente. Então, ele ficou mais tempo também. E ficou mais tempo, e era o tempo que eu estava lá. Então, quando eu fui para Londres, era o Fernando Henrique, mas depois, enfim. Então, e a gente se dava super bem. Quer dizer, eu como repórter da TV Globo, e obviamente ele tinha interesse que a TV Globo cobrisse ele, e a TV Globo cobria o presidente, normal. Cobre-se o presidente. Cobre-se o presidente, né? Seja quem for. Né? E ele gostava das minhas reportagens. E foi isso. Eu não tinha nenhuma relação com o PT, com pessoas do PT. E aí, quando eu fui para a EBC e ele soube, ele falou, eu quero que ele faça as viagens internacionais, que ele cubra as viagens internacionais, aí como repórter. Quer dizer, aí eu estava voltando a ser repórter porque ele me preferia como repórter. E claro que tinha um lado que era um privilégio, né? Era muito importante essas viagens internacionais do Lula no Brasil, porque o Brasil estava muito queimado lá fora, por conta do Bolsonaro, da Amazônia, dessas coisas todas. Então o Lula ia viajar muito para fora. É uma área que eu gosto muito, leio, entendo, sempre curti muito a área de política internacional. E, claro, também aí como curiosidade, como cidadão, não só como repórter, ver esse cara trabalhando, o terceiro mandato dele, uma coisa meio inédita, como é que vai ser lá fora, etc. Isso foi... Aí a primeira viagem que eu fiz dele foi a da China. Isso para qualquer presidente? Olha, fazer viagens internacionais? Olha... Por exemplo, se você é convidado num governo de direita, e eu não estou nem falando de Bolsonaro. Sim. Para ocupar esse cargo na EBC, por exemplo. Sim. E depois acontece um convite como esse que você acabou aceitando do Lula e tal. Sim. Se eu faria? Eu acho que sim, porque primeiro era a área que eu mais gosto, né? A minha carreira foi muito em política internacional e esporte, né? São as duas coisas que eu mais faço, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente mostrar para o brasileiro a importância do Brasil no mundo e a importância do mundo para o Brasil. Para as pessoas entenderem que, a gente não está sozinho, né, a gente não está sozinho, ainda mais nessa coisa de globalização. Nem dá para ficar, né? Sabe, nem dá. O agronegócio da gente, etc e tal, o tamanho que sabe, a nossa inserção política e econômica no mundo. São coisas muito interessantes. E, às vezes, o cidadão brasileiro não se dá conta que a gente está no nosso mundinho aqui, né? E a gente não vê que o preço da soja não é decidido aqui, é decidido lá fora. O preço do azeite o preço também do azeite não é aqui, é lá fora. O preço do arroz não é aqui, é lá fora. A Índia parou de exportar, então o preço do arroz subiu por causa disso. Quer dizer, tem muita coisa para a gente ver o que a gente tem de melhorar e ver como a gente não está tão mal também, porque uma das coisas interessantes de você cobrir lá fora é mostrar, olha só, tem coisas no Brasil muito boas, sabe? O SUS é uma coisa muito rara no mundo. Você é um cidadão americano, por exemplo, você está muito mal na foto em termos de saúde, porque você está sozinho, praticamente. O Medicaid e o Medicare lá é para muito pouco, situações muito específicas para muito pouca gente. Enfim. É claro que a gente não está falando que o SUS é perfeito. Não. A ideia dele
de fato é foda. O problema é que pessoas precisam gerir ele, e pessoas é que são o problema, né? Sim, mas a gente teve, você pega assim, a gente teve 4 ministros da saúde com o Bolsonaro numa época de Covid. Quer dizer, e claramente... Um não conta, vai. Um ficou, sei lá, menos de um mês. Sim, sim, mas então tudo bem. Mas eu diria que o Mandetta ainda estava beleza, eu acho, assim. Mas depois eu achei que foi um caos. E na época da Covid. A Anísia Trindade é uma pessoa que está na Fiocruz, anos, entende muito bem as limitações e a importância e os desafios, né, do que é estruturar a saúde. Não para nível sueco, gente. Nós somos 205 milhões de pessoas. A gente não vai poder nunca ter uma saúde de um país rico. Mas a gente entregar um básico, a gente entrega. Né? E eu acho que está melhorando. Sem dúvida, eu acho que está melhorando. Não, tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas eu acho que, inegavelmente, o SUS é uma conquista de civilização. Quer dizer, você está ali, tem um problema, você vai no hospital público que é atendido. Eu já fui, já fiquei em hospital público, já fui operado em hospital público. E uma bobagem, mas assim, mas me perguntaram, pô, tu quer ficar aqui, tu não quer ir para o hospital? Eu falei, bom, já estou aqui, por que eu vou me mudar para um outro hospital? É uma bobagem, não sei o quê. Pode ser, faz aí, não tem problema. No Miguel Couto, aqui no Rio de Janeiro. Enfim. Se eu te falar que uma vez eu fui operado no hospital público também, lá em Guapimirim. Sim. E o médico que me operou, anos depois, ele foi preso porque ele não era médico. Sério? Caramba. Porra, que sorte a sua, hein? Que você ele sabia o que ele estava fazendo. Também sim. Eu tirei um cisto pilonidal com ele, a outra foi um pouco mais grave, mas depois eu te conto. Ele fez 2 cirurgias em mim. E as duas, esse mesmo cara? As duas deram certo, mas anos depois minha esposa estava grávida, eu estava esperando ela ela estava na consulta com o obstetra, eu estava esperando ela, vendo na TV, e passou na TV uma matéria do cara preso, e era um falso médico. Caramba. E já tinha passado pela aeronáutica e tudo. Mesmo? Cara, o cara era um falsário mesmo assim. Mas ao mesmo tempo mandava bem, né? Porque o cara se sustentou alguns anos. Ele caiu. E é cirurgião. Caiu. Que cara de pau, meu Deus do céu. Ele caiu porque ele tratou mal um paciente, o cara denunciou ele, foram pesquisar sobre ele e descobriram que o diploma dele era frio. Bizarro, cara. Essa é uma preocupação, eu acho, assim, você pega... Não, mas é claro que isso não é a regra. É só uma curiosidade que aconteceu comigo e tal. Eu acho, de uma maneira geral, o que eu vejo do SUS é super sério, etc. Mas é claro que uma estrutura enorme... Passa algum erro aí, não tem dúvida. Mas o que tu tá sentindo de fazer os programas com o presidente? Mas aí tu falando. Então, a partir da viagem da China, que foi uma viagem super importante, Xi Jinping abriu as portas lá pro Lula, etc e tal, pro Brasil. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, isso tinha sido um erro do Bolsonaro, né, porque com a vacina, né, ele ficava sacaneando o negócio da vacina. Como é que você trata mal o teu maior freguês, né? Enfim... Então, a recuperação dessa relação Brasil e China é importante economicamente, é um troço enorme para o agronegócio, particularmente. E aí eu fiz todas as viagens depois, né? G7, G20, BRICS, enfim, França, enfim, todas as viagens. E em junho é que aí alguém teve a ideia de fazer esse programa Conversa com o Presidente, que é toda terça-feira de manhã. Foi toda terça-feira de manhã, ali de junho até o final do ano passado, né? Aí parou agora Natal, Ano Novo. Para esse ano eu não sei qual é a ideia. Me conta como é que era, como é que funcionava a logística dessa parada. Tu ia para lá toda semana, né? Daí tinha muita pompa pro cara chegar. Cara, olha, vou te contar assim na boa, porque assim é muito interessante. Onde que acontecia? No Palácio do Alvorada, de manhã. Foi assim, não houve planejamento, não houve reunião, não teve nada assim, vamos fazer assim. Foi assim do tipo assim, Igor, vamos amanhã fazer um programa? Pô, vamos. Foi meio assim. Uma segunda-feira à noite lá, falaram, não, amanhã vamos fazer um programa. Foi assim. Não tinha pauta, não tinha nada, quer dizer... E aí... Calma aí, não, deixa eu falar, quer dizer... Naquele primeiro momento, a ideia é o seguinte, bom, vamos fazer, mas o que a gente vai fazer?
A ideia de ser de manhã foi do Lula. O Lula gosta de acordar e fazer, acabou, se ele não quer fazer no final do dia, com a cabeça cheia, etc. Tal. É claro que não era o ideal. Né? A gente está fazendo um programa de noite, porque tem muito mais gente podendo assistir à noite do que de manhã às 8h30 da manhã. Mas era o que ele preferia. E aí, a partir dali, eu falei, bom, mas como é que a gente vai fazer? O Lula falou, não, pergunta se você quiser, etc. Tal. Mas é claro que tem temas, por exemplo, STF, né? Ali eu acho que era perto dali da escolha do Zanin. Eu não vou perguntar, você vai botar o Zanin? Porque claro que ele está negociando, claro que ele está ouvindo coisas. Vai conversar com o Arthur Lira vai te dar uma colher de chá. Ele não vai te dizer isso, obviamente. Então, eu até dei uma entrevista, acho que foi para a Veja na época, dizendo o seguinte, olha, eu não acho que nesse programa, eu estou como repórter de uma maneira normal. Eu acho que eu estou como levantador de vôlei. Eu levanto. Se ele vai cortar na arquibancada ou vai cortar no chão, a bola é problema dele, entendeu? É ele que vai tocar nesse assunto. Agora, o que acontecia? O Lula basicamente chegava uns 15 minutos antes, ali no Palácio da Alvorada, e a gente mais ou menos, olha, eu acho que tem esses temas aqui, uns 2 dias antes eu falava com o Crispiniano, com o assessor de imprensa dele. Inclusive um salve pro Crispiniano. Mandei pra ele no WhatsApp lá umas paradas falando assim, cara, eu acho que dava pra melhorar assim, assado, não sei o quê, mas aquilo lá parecia um pouco engessado e... E aí falou, olha, eu acho que tem esses assuntos, etc e tal, porque ele passava, digamos, alguns assuntos, sei lá, vamos falar área de saúde. O que a Anísia fez, o que o governo fez, o que ele propôs, quantos médicos, Vitor, quantos dos mais médicos? Por favor, aí, conversa com o presidente no YouTube e deixa eu ver os resultados, por favor. Mas continua, vai. Quanto mais médicos, quanto não sei o quê, quanto Brasil Sorridente, quanto não sei... E aí, o Lula é muito Caxias, muito Caxias. Ele faz o dever de casa, ele estuda o negócio, etc e tal. Tá. Então, você vê... por exemplo, para mim, qual que é o principal problema do Conversa com o Presidente? É que tá escrito Conversa com o Presidente e um número. Sim. Eu não faço ideia do que vocês falaram naquele programa ali. Sim. Eu não tenho um motivo para clicar naquele vídeo ali. Isso é uma palavra que eu falei pro Crispiniano. Cara, dá para você colocar... Assim, qual foi o tema do programa? Porque todos têm um tema, né? Alguns. Mas eles passam por algumas paradas assim que são motivo daquele programa existir. Sim. Né? O que aconteceu, digamos, isso que eu acho que funcionou, é que o programa não foi um programa de você medir quantas pessoas viram o programa. Não, isso não é. É porque ele se torna um canal de comunicação. Exatamente. Ele pautou um pouco a conversa do dia de grande parte da imprensa. É claro. Porque o Lula falou uma coisa interessante sobre o que aconteceu ou o que vai acontecer. Né? Então, sob esse aspecto, servia para o Lula, de certa maneira, falar, olha, o governo está pensando isso, está pensando aquilo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E isso funcionou. Quer dizer, eu acho que em vários momentos, alguns programas mais bem-sucedidos, outros não, mas isso funcionou bastante. Eu achei, depois lá para as tantas, sugeri que eu achava que devia trazer mais gente para o programa. Assim, você, o Lula e outro cara. Quer dizer, vamos trazer um ministro, vamos trazer uma ministra, vamos trazer... E eu acho que até, se o programa continuar, eu acho que deveria também até não ter só pessoas do governo. Gente da sociedade civil, vamos trazer um cientista, vamos trazer um artista, vamos trazer um cara do agronegócio, vamos trazer uma pessoa tem que tomar um que pouco representa... de cuidado para não perder o propósito, porque esse programa, assim, posso estar enganado, mas a visão que eu tenho é que ele é exatamente aquilo que você falou e eu achei muito honesto, que é, cara, eu levanto e o Lula corta. Sim. Então, a gente sabe que é um canal de comunicação do Lula, né? Não tem ninguém tentando mascarar isso. Pelo menos não ninguém nessa mesa. Sim. Essa sugestão que você está dando é bastante interessante, mas para eles pode ser putz, cara, não sei, hein? Vamos ter que pautar esse cara, então, porque é um canal de comunicação do Lula. Mas eu acho assim, uma das coisas que me deixou muito claro para mim ao longo desse tempo, porque eu já conhecia a pessoa assim, menos, mas agora tendo mais. O Lula é uma pessoa muito, muito democrática. Muito democrática. Foda do Lula. E ele sentido. E ele é muito preparado. Então, se você chegar para ele e falar não concordo, ele vai te ouvir e vai ter argumentos para passar ao lado dele. Então, eu não acho que o Lula correria riscos
tendo pessoas da sociedade civil participando do programa. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque se tem uma parada que eu tenho certeza que o Lula é safo. Sim, é safo. Muito. Isso aí, você pode gostar ou não dele, mas que ele é um animal político muito experiente e que ele sabe o que ele está fazendo é inegável. Mas não é dele que eu tô falando. Eu tô falando do entorno. Do entorno. Sim, os caras, por exemplo, a Glaze Hoffman, por exemplo, vai à loucura quando o bagulho sai um pouquinho do controle ali. Entendeu? Sim. Eu sei. Mas eu acho assim... Eu acho que o Lula é uma coisa, o PT é outra coisa. Que são unidos, mas eu acho que o Lula tem uma visão de Brasil e visão do que é necessário fazer no governo que é um pouco diferente do PT. Entendeu? Eu acho que ele é mais... A expressão safo, eu acho que nesse aspecto é uma expressão de realismo. Né? Hoje, com esse Congresso, que é um Congresso de direita, para o governo funcionar, tem que conversar e tem que aceitar certas coisas, porque senão não anda. Então ele queria ir a 10, não vai conseguir ir a 10, vai conseguir fazer 4, porque é o limite da negociação com esse governo, com esse Congresso. É justo, porque estamos na democracia. Não, eu acho curioso, e esse ano, digamos assim, vendo um pouquinho o lado de como o governo estava sendo retratado na imprensa, eu acho curioso porque às vezes você lia essas coisas, derrota do governo no Congresso, ele teve que ceder. E eu ficava perguntando a pergunta mais óbvia: o que você sugere? Qual a opção? Você acha que o governo não deve, então, ceder nada ao Arthur Lira, nada ao Centrão, e então não faz nada? Você fica 4 anos sem fazer praticamente nada porque você não cedeu nada. Quer dizer, é tão irrealista, porque o Fernando Henrique cedeu. Todo mundo, o Lula cedeu. O Bolsonaro cedeu. A Dilma cedeu. Com o Congresso da maneira que eu acho que talvez o que seja grave para nós como sociedade, eu estou falando aqui porque eu não sou do governo, é que, de fato, o que você teve no escândalo do Mensalão, ou lá atrás, não estou nem falando na época de Fernando Henrique, mas falando assim, a composição necessária para que o governo, para que o Congresso apoie as suas coisas como presidente, requer um pagamento, claramente. Era Mensalão, Petrolão, emendas individuais que existiam, mas que hoje virou orçamento secreto, na época do Lula, agora não é mais secreto, mas o fato é que houve uma troca de apoio por dinheiro. Isso tem uma coisa muito grave. Eu conversei com um deputado federal que apoia o governo, quer dizer, não é um governo, e ele estava me contando uma história, eu não vou falar o nome dele nem o estado, mas estou falando assim, o número é interessante para vocês entenderem. Tipo, 2 anos atrás, ele é ligado a uma parte do estado, numa cidade que ele tem um peso político grande, ele foi eleito por ali. O prefeito era um amigo dele, enfim. O prefeito pagando todas as contas da cidade, uma cidade de 100 e poucos mil pessoas, que não é uma cidade pequenininha, mas também não é uma cidade muito grande, ficava com R$500 mil para investir na cidade. Consertar a calçada, fazer uma praça, R$500 mil. Ele, 2 anos atrás, esse deputado, tinha 15 milhões. Quer dizer, ele tinha 30 vezes mais dinheiro do que o prefeito. No ano passado, passou para 32 milhões. E ele falou que o ano que vem será 43. Então, esse cara, esse deputado, ele tem hoje a possibilidade de controlar não só uma cidade. Ele tem como controlar quase uma região, uma mini região. Porque os vereadores não vão mais conversar com o prefeito. O prefeito é irrelevante, o prefeito não tem dinheiro para soltar nada. Quem tem dinheiro é o deputado federal. Então, esse orçamento obrigatório, porque hoje está oficializado, esse dinheiro que passa para os deputados federais e os senadores usarem diretamente, passou a ser o que mantém uma máquina de reeleição desses deputados. Então você pode chegar, Igor, com o teu programa Flow maravilhoso, as pessoas adoram você, você tem milhões de visualizações, você é conhecido, mas você não tem 43 milhões. Desculpa, você está fora. Claro que vai sempre alguém ser eleito pela ideologia, mas a maioria, nós temos um povo muito pobre e que precisa de algo concreto. E tem um povo que também, por culpa da imprensa, vê política como algo, é tudo ladrão, não sei o que. E aí o cara, então se esse cara está fazendo alguma coisa, esse cara está dando um dinheirinho aqui, eu vou votar nele. Isso é real. Isso é real. E eu entendo, funciona é uma lógica.
que é real. E é por isso que ninguém está muito preocupado em mudá-la. Agora, fica cada vez mais difícil, porque o que acontece? Quando esse deputado federal ele bota um dinheirão na cidadezinha dele, ele não está pensando no país. E um deputado federal deveria pensar, claro que ele foi eleito por um estado, é o estado dele, mas ele deveria ter uma noção de país. Onde é que esse dinheiro seria mais bem aplicado? Como é que a gente faz isso funcionar de verdade? Funcionar de verdade. Não é, como é que vamos lá, eu posso fazer uma praça ou eu posso fazer um bagulho muito foda de base, sabe? Eu vou fazer uma praça porque a praça os caras votam em mim. E existe um problema muito, muito prático que aí está na raiz dos nossos problemas que são ligados à corrupção. Quer dizer, o que é? O TCU é um órgão que investiga, controla dinheiro federal. Só que quando você começa a gastar dinheiro em municípios, o TCU não tem braço, não tem gente para avaliar onde esse dinheiro foi e como foi gasto. Então, voltando a esse meu deputado, que conhece todo mundo na cidade. Ele tem um primo que abre uma construtora. Ele tem um amigo da escola que tem um negócio de que... Ele direciona os contratos para essas pessoas que o interessam. É o ser humano, gente. Não estou falando assim, é do ser humano. Você protege o irmão, você protege um amigo, você protege não sei o quê. E essas coisas começam a acontecer. Como é que numa sociedade isso deveria acontecer? Com controle. Você precisa de uma fiscalização que faça com que essa licitação de qualquer obra pública seja de fato olhada, e se custou 1 milhão, se esse 1 milhão foi gasto. Se não ficou 500 mil no bolso de alguém, 500 mil gastou na obra. Não, foi bem feito, foi todo o dinheiro gasto. Isso não existe. Ou existe muito menos do que precisaria existir. Então, o grave para nós, Brasil, é que a gente tem um sistema que está realmente abrindo as portas para gastos que são completamente fora do controle da sociedade. Isso é muito grave, muito, muito, muito grave. E a gente pega agora, tem eleição municipal agora esse ano, em 2024. Os deputados conseguiram uma verba de quase 5 bi para uma eleição municipal, que é o dinheiro que existiu para a eleição, que era de governador, deputado federal, senador e presidente. Como é possível ser o mesmo dinheiro? É estranho, né? E passou. Teve que passar. O governo federal hoje não tem como não deixar que passe um monte de coisas, porque o Congresso, de fato, hoje controla muita coisa. E aí você tem o problema dessa coisa do judiciário, do STF, que, por exemplo, quando os deputados quiseram obrigar a que o pagamento de cada emenda dessa fosse tal data, o governo federal pulou e falou, não, peraí, vai estar demais. Né? Você não tem, eu sou obrigado a pagar, mas dizer quando eu tenho que pagar, você está mexendo, sabe, na minha prerrogativa, né, de quando eu vou gastar esse dinheiro, né? E aí eles podem ir no STF e o STF dizer isso é anticonstitucional. Mas, pô, e isso explica em grande parte esse tamanho que o STF está tomando na vida política do país. Que é contra a própria ideia dele, né? Da existência dele. Porque originalmente não era isso que a gente queria. A gente queria que um presidente que fosse eleito tivesse capacidade de governar, que um Congresso fizesse leis e controlasse esse governo, etc. E o STF ficasse ali de árbitro das coisas mais importantes. É isso que está acontecendo? Não é. Não é. Entendeu? A gente tem um monte de juiz superstar, pô. Não, além do fato assim de que eu acho que os juízes não deveriam aparecer tanto. Pô, juiz que dá entrevista sobre um bagulho que ele tá julgando. Não, e fora certas coisas de você julgar coisas que você tem parentes que têm envolvimento. Isso é grave, gente. Não pode. É uma coisa mínima, né? Uma coisa meio básica, né? Se meu irmão está envolvido nisso aí, desculpa, mas eu não posso palpitar, sabe? Eu tenho um interesse nessa jogada. Teve essa agora do cara que suspendeu a multa da JBS. Exatamente. Assim, nossa! É grave. Entendeu? E agora, eu acho engraçado, porque também quando a gente... Eu estou falando assim porque, como eu falei, a minha especialidade era comecei no esporte, depois política internacional, e agora eu comecei a ler mais de Brasil, acompanhar mais coisas de Brasil. E eu acho engraçado que no Congresso e no STF parece que as pessoas acreditam em Papai Noel.
Quer dizer, e eu falo assim, por que eu falo isso? É porque parece que tem gente que acha que o Papai Noel que traz o presente, que não é você que compra o presente pro teu filho, é o Papai Noel. Então, existem coisas que passam nas leis que no final quem está pagando somos nós, na sociedade, pelos nossos impostos. Agora, quem diz o que é prioridade... Então essas isenções, essas desonerações, e aí você vê o Haddad meio pulando nas tamancas, meio pé da vida, e eu acho que ele tem razão, é que esse dinheiro vem de onde? Quando você libera empresas de pagar imposto, quando você libera setores inteiros de não sei o quê, quando você dá isenções, você ganha menos dinheiro como governo. E você precisa pagar certas coisas como governo. Se não tem o dinheiro, como é que faz? Né? Então... fica todo mundo ficando bem na foto porque você no Congresso ou você no STF, não, tira, você não precisa pagar. Porra, não tem Papai Noel, não existe Papai Noel.